para você essa adaptação levou tempo? Você procurou também ver como era feito, colegas, no curso você também pôde tirar suas dúvidas em relação a isso? Sim, eu tirei, porque uma das dúvidas é o exame físico, né? A primeira coisa que você pensa assim, como a primeira coisa que vem na cabeça da gente, pelo menos na minha, é como que você olha um paciente sem colocar a mão? Aí você tem que fazer aquele trabalho mesmo, tá? Se esse paciente estivesse lá no serviço presencial, você tem que colocar a mão em todos? É tudo que você Sim, tem que colocar a mão? Né? É importante, o exame físico, dependendo do contexto, ele nunca vai ser substituído por uma máquina. Algumas sim. situações não vai mesmo. Mas, você começa a pensar, primeiro eu tive que trabalhar isso, né, a questão desse pensamento que, o que que eu poderia fazer sem ter que colocar a mão? Até que ponto, era limitado ou não? E como que eu agiria dentro de um pronto-socorro, de um atendimento presencial? Como que seria esse atendimento? Até porque nesses atendimentos por telemedicina, a gente atende casos mais tranquilo, né, não é aqueles casos da urgência, que você tem que intervir, algumas coisas assim. Aí Uhum. depois foi tentando entender, tirando as dúvidas com você também, porque para quem não é acostumado igual eu, leiga, totalmente analfabeta nesse sentido da telemedicina, então assim, eu precisei de muita ajuda, né, e vocês dão suporte sim, eu procurei várias vezes, e até hoje, claro, tem várias dúvidas e se eu precisar, com certeza eu vou recorrer, né, a você, a outros Uhum. colegas que eu já sei que mexe com isso também, né, e fui me adaptando e vi, assim, que algumas coisas o paciente consegue fazer, ajudar a gente, auxiliar a gente no exame físico sim. Até Sim. na conversa com o paciente, você percebe alguma coisa, né, o paciente está cansado, que é uma das formas que a gente até descreve no prontuário lá na hora que a gente avalia o paciente, né, está cansado, né, como está aquele paciente. Uhum. Às vezes tem paciente que consegue, igual nessa empresa mesmo que você sabe, às vezes a gente pede, eu tenho o costume de pedir peso dos pacientes, né, qual que é Ah, o seu sim. peso, a última vez que você aferiu sua pressão, quando que estava, eh, tem paciente, a maioria dos que eu tenho atendido até hoje não tem, por exemplo, eh, aparelhos, às vezes tem o oxímetro ou não preocupa muito em aferir a pressão, mas eles mesmo tenta olhar: "Ah não, minha pressão tá tanto, minha saturação tá tanto, minha frequência", então isso aí ajuda a gente sim. A ausculta cardíaca ainda eu sei, né, eu estava lendo esses dias e vendo a respeito dos aparelhos que ainda pode vir ajudar, que existe, mas pra gente ainda, né, não está funcionando, não tem, mas existe também. Tem até a Uhum. questão da Unimed, outro detalhe, que quando foi na pandemia, eles faziam telemedicina, existia uma enfermeira que ela fazia a triagem desses pacientes, como os prontos atendimentos estavam lotados, eles triavam os pacientes, né, fazia o exame lá, colhia os dados e passava para o médico na parte da telemedicina sim, entendeu. Então, Uhum. existe também isso, né, que ajuda a gente. Sim. Hoje eu falei com um pessoal de uma das empresas que tem os equipamentos, né, que estão trazendo para o Brasil equipamento com capacidade de ausculta cardíaca, né, Está ausculta do trazendo para o tórax, Brasil? sim, tá chegando. Já está certificado pela Anvisa, né, o equipamento, Inmetro, Anvisa, tudo. E hoje eu tive uma conversa com eles, né, por questão também de compliance e tudo, não vou poder falar o nome da empresa, Sim, sim. mas eu até conversei com eles para eles me mandarem um aparelho para demonstração, para a gente poder fazer um vídeo, né? Então a gente vai trazer essa novidade, né? Vamos dizer assim, porque é uma novidade, né? Para todos aí, um equipamento para ser utilizado para auxiliar o exame físico na telemedicina. Hoje, né, como você estava falando, o exame físico está muito fundamentado na inspeção, né, na parte da inspeção, e claro, né, com equipamentos que podem auxiliar, né, então às vezes o paciente tem um aparelho de pressão em casa digital, o termômetro também já auxilia muito, então eu acho que tem muito também da criatividade, da boa vontade do médico também, e a criatividade é muito importante, né, porque Uhum. você pode fazer algumas coisas do exame físico neurológico pela inspeção, né, então alguns pares cranianos você consegue avaliar através de uma videochamada, a marcha, né? Se você orientar o paciente, você pode avaliar ele. Se ele tiver um acompanhante, né, como você falou, pode estar auxiliando também. Sim, Claro, né, sim. que existem as limitações, como a gente já falou. Mas, como você até falou também, você falou como eu falo, ainda não é possível, ainda, né?
a tecnologia está avançando e se popularizando, né? É que você A gente fala que vai você ver é muita bem coisa nova aí. positivo, né, em relação a isso. Eu falo ainda, né? É É. como a gente, olha só, eu tenho 46 anos. Quando eu era criança, tinha um desenho, né, que era os Jetsons, né, que era um desenho da família que vivia no futuro, né? E lá nesse desenho tinha uma não, teve vários episódios que ele tinha um atendimento com o médico através de uma tela de TV, né? Ah, é? E esse Uhum. desenho é de 1960, 70, né? Até antes Nossa. de eu nascer, né? Aham. Então, veja, né? Na imaginação de quem fez esse desenho já tinha a telemedicina, né? Então, é o ainda, né? Ainda não é possível, ainda naquela época não era possível, hoje já é, né? Então, Sim, assim sim. também vai ser com o exame físico, né? A gente vai avançar bastante, né, nisso daí, né? É, Isso aí. e avançou de uma forma rápida, porque Uhum. até, por exemplo, há uns 3, 4 anos atrás, eu conversava com meu namorado e ele falava assim para mim, sobre a questão da tecnologia e a saúde. E eu achava, assim, que era uma miragem, que ele estava viajando. Tipo, né, da onde? Jamais. Não, não é jamais. Hoje eu fico vendo e pensando, né, a coisa chegou tão rápida que eu não imaginava que ia ser tão rápido. Uhum. Então tudo que ele É, falava, porque ele tem uma visão, né, ampla, porque é da tecnologia, né, da informação, o mundo sim. ele respira tecnologia, né, então totalmente ao contrário de mim que é a pessoa arcaica. E aquilo para mim ele falava e eu criticava ele mentalmente, né, tipo: "Da onde você tirou isso? Como que eu vou ser substituída? Nunca, né, na medicina jamais". Não, não é jamais. Uhum. Hoje eu fico falando, conversando e, né, a coisa chegou tão rápido que quando eu vi e se você não segue, você é engolido pelo sistema assim. Sim.